Martins, da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Conosco o presidente Roberto Matheus Ordini, a quem peço uma salva de palmas. Ângela Gandra Martins, gerente jurídica da Federação da Agricultura de São Paulo e presidente do Conselho Jurídico da FAESP, sócia da Gandra Martins Advogados Associados, pós-doutorando e professora da Universidade Mackenzie, doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela USP, presidente do Instituto Ives Gandra de Direito, Filosofia e Economia, professora visitante e pesquisadora da Harvard University, diploma Advanced Management de Business School, no IESE, membro da Academia Brasileira de Filosofia, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, ex-secretária nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Minhas senhoras e meus senhores, com muito orgulho, a senhora Ângela Gandra Martins, para a sua palestra. Bom, boa tarde, muito obrigada. Eu peço desculpas que hoje nós tivemos uma situação aqui urgente de um evento sobre conscientização do trabalho digno, né, aqui em Ribeirão Preto, para poder, de fato, transmitir tudo o que é necessário para que nós cuidemos de cada pessoa no agro, né, que é o nosso desejo também, por denúncias, essas denúncias que não são nem verdadeiras sobre trabalho escravo. Mas eu queria hoje falar para vocês sobre um tema maravilhoso, que é o fortalecimento de vínculos familiares, né? E eu trabalhei como secretária nacional da Família durante 4 anos no governo, tive a oportunidade de fazer o nosso próprio decreto, e pensando na família brasileira, nós escolhemos 3 campos que realmente são os campos mais importantes que nós vemos hoje para cada família brasileira, e eu continuo trabalhando nesses campos na agricultura familiar, que é o fortalecimento de vínculos familiares em si, o equilíbrio trabalho-família e o impacto da tecnologia na família. Então, eu vou começar pelo fortalecimento de vínculos, né, que foi o programa mais forte que nós tivemos na secretaria, que era um programa Famílias Fortes, né, para que as famílias se preparassem para enfrentar os seus vínculos familiares. Hoje, existe uma grande imaturidade nos lares. Nós somos conduzidos a um certo individualismo, a projetos pessoais, não familiares, né, a uma intolerância, a uma vida virtual mais forte do que a vida real. E nós fomos trabalhando essas relações de família através dos municípios, com programas de conscientização, de conversas, 7 encontros com famílias através dos CRAS e assim por diante. Mas o que eu queria falar para vocês, né, era que é muito importante que as famílias pensem nos seus próprios vínculos, não aprender o que nós vimos de dificuldades depois constatadas, né? Ouvir, né? A escuta na família está muito deficitária, o diálogo está muito deficitário, né? A relação pais e filhos e esposos, né? Os cônjuges, também não está sendo construída, né? E nós vemos muito forte uma intolerância aos defeitos, né? Então, todo o nosso trabalho de fortalecimento de vínculos em 7 encontros era: primeiro, não existe uma família perfeita, né? Existe, de fato, dificuldades, e o mais bonito do ser humano é enfrentar essas dificuldades. Nós entendemos um ser humano bem resolvido quando ele resolve os seus problemas mais próximos, não os problemas da nação. Muitas vezes eu via pessoas falando, né, no Congresso Nacional: então eu deixei minha família para resolver os problemas do país, mas, de fato, talvez ela não esteja resolvendo o problema maior, que era os seus filhos, que era deixar os seus filhos, que era... Então, é preciso conjugar essa unidade do ser humano para enfrentar, em primeiro lugar, né, a família, e o que nós podemos fortalecer em vínculos familiares. E o que é interessante é que, quando a gente estuda antropologia, eu sou professora de antropologia filosófica, né, quando a gente estuda antropologia filosófica, o problema maior, né, assim, em relação ao amor humano, né, é que
na família, por exemplo, é que, por exemplo, sei lá, quando a gente estuda amizade aristotélica, ela cresce de forma horizontal. Eu posso ter muitos amigos, ser muito dedicada, crescer mesmo, ter um coração grande. Agora, na família, o amor incondicional, ele cresce na vertical. O que quer dizer isso? Né? É que nós aprendemos a conhecer os limites, os defeitos, né? As debilidades e amar a miséria humana, né? Porque é isso que é, né? O amor incondicional é amar o ser humano como ele é, e nós temos defeitos, nós temos limitações. Por que nós estranhamos defeitos nos demais se nós também temos? Então, nós ensinamos o Brasil, isso é maravilhoso, através do trabalho no programa Famílias Fortes, aqui, se aceitassem as pessoas como são e que lutassem juntas. Eu penso, né, eu devo muito a meus pais, à minha família, né, nós somos 6 filhos únicos, fomos muito cuidados pelos meus pais. Mas por que nós crescemos de forma segura? Porque nós éramos amados incondicionalmente. Nós éramos amados como nós éramos, como nós somos. E nós íamos para o mundo de forma segura, por esse amor incondicional. Então, o que nós convidamos, através desse programa Famílias Fortes, foi que os seres humanos enfrentassem essas relações de modo dialógico. Né? O animal, o mutismo é próprio de animais, os animais não sabem dialogar, o ser humano sabe dialogar. E hoje nós estamos despreparados para um diálogo familiar. Nós estamos despreparados para falar claramente, para ser sinceros, né, para construir, né, para conversar com os filhos. Então, nós trabalhamos tudo isso. E trabalhamos também desde a humildade. Né? O importante não é ter razão, é acertar. Então, onde nós acertamos, quando nós conversamos, quando a gente reconhece a própria debilidade, a debilidade do outro, quando a gente conhece, cresce juntos. Então, isso é um convite que eu faço. Toda vez que a gente fala em família, não adianta pensar na família do outro, não adianta, por exemplo, eu como secretária nacional, quando fui, não pensava, bom, que adianta eu falar de fortalecimento de vínculos se eu não luto pela minha família, pelos vínculos dentro da minha família? Não, então é isso, em primeiro lugar, que nós convidamos o Brasil, e graças a Deus, levamos esses programas para todo o Brasil através dos municípios. E os municípios ainda têm 2 anos de política pública familiar. E é isso que nós continuamos desejando. Hoje, vindo para Ribeirão Preto, eu vi lá em Osasco, né? Perto de Alphaville, estava lá, programa Famílias Fortes, numa parada de ônibus. Né? Eu falo, é isso, né? Nós temos que fortalecer as famílias, a começar da nossa. Eu convido vocês a pensarem, em primeiro lugar, como vão os vínculos familiares? Qual é o membro da minha família onde o elo é fraco? Porque eu fujo de um diálogo, eu fujo de uma construção. Segundo problema que nós vemos no Brasil é o equilíbrio trabalho-família. Né? Não existe equilíbrio, por quê? Porque primeiro, não existe equilíbrio às vezes nas relações, não existe, mas às vezes é descompensado, né? Os horários de trabalho. Hoje, como nós temos a vida virtual, nós chegamos em casa e continuamos resolvendo problemas de trabalho. Então, nós ajudamos as empresas, convidamos as empresas a ter programas de equilíbrio trabalho-família, ser family responsive, né? E ajudamos essas empresas através de prêmios, dávamos prêmios e reconhecimento, empresa amiga da família, durante a pandemia, as empresas que continuaram mantendo os empregos em home office e assim por diante. E hoje também continuamos trabalhando na FAESP, por exemplo, temos esse foco, eu sei que a Associação Comercial tem esse foco, eu sei que a Fiesp tem esse foco, mas é preciso, desde o ambiente laboral, proteger a família, né? E isso é qualidade de vida. Primeiro porque, se a família tem um tempo de trabalho, ela vai ter mais um tempo de qualidade no lar. E nós queríamos isso, né? Que as pessoas chegassem no lar com disponibilidade de coração. Às vezes, essa coisa de, por exemplo, na FAESP a gente fica, tem que bater o ponto 6 horas da tarde, tem que sair todo mundo, tem que voltar para casa. Então, renda das 8h30 às 5h30, no máximo para repor alguma hora até às 6. Né? Por quê?
porque é importante voltar para a família, é importante colocar os filhos na cama, é importante esse diálogo, é importante ter disponibilidade quando nós chegamos em casa. Eu lembro uma professora minha de Harvard que ela falava isso, né? A Marianne Glendon, que foi famosíssima, que ajudou no governo americano. Uma vez uma aluna perguntou: a senhora é tão famosa, a senhora tem quatro filhos, a senhora, como é que a senhora faz o balance, né? O work-family balance? Ela falou: there's no balance, né? Primeiro está a minha família. E é preciso que no coração do ser humano nós trabalhemos pela família também, ela seja o motivo do nosso trabalho. Eu penso que quando os pais têm na mente os seus próprios filhos, eles rendem ainda mais, porque eles querem, de fato, deixar o melhor para os filhos. Eu penso na própria vida do meu pai, e, ao mesmo tempo, eu acho que meu pai é um grande profissional. Eu nunca reclamei da disponibilidade dele. A gente tinha o dia de ir no cinema, a gente tinha o dia de sei lá, sair nos domingos, a gente tinha tempo de conversa, eu tinha tempo para abrir meu coração com meus pais, então tínhamos refeições em família, né? Então eu penso que isso também é uma questão que nós vemos hoje no Brasil, o equilíbrio trabalho-família, e também para a mulher, né? Eu trabalhei muito isso na OIT, eu trabalhei isso também na ONU, na OEA, né? Qual que é a capacidade que nós damos para a mulher estar no mundo laboral, ser mãe se ela quer, né? E ao mesmo tempo ter um home office digno e também dentro da sua liberdade, responsabilidade, produtividade e flexibilidade, que cada mulher possa escolher. Tem mulheres que é saúde mental para ela sair de casa, tem outras que preferem estar em casa em home office e os maridos podem ajudar. Nós trabalhamos muito o tema da corresponsabilidade no lar, coeducadores, coprovedores, co-cuidadores, não? A solidariedade intergeracional, que eu nem gosto dessa palavra, o amor e a gratidão aos nossos avós, que seja compartilhada, que seja cultivada também por esse equilíbrio trabalho-família. Então, nós trabalhamos especialmente também esse tema como uma vertente do fortalecimento de vínculos familiares, o tempo de qualidade no lar, né? E para isso também nós favorecemos uma filosofia que é do horário, é do schedule, né? Eu sempre vi nos Estados Unidos assim, as pessoas terem saúde mental. Harvard, por exemplo, a gente tinha horário, o pessoal não ficava em WhatsApp, tinha horário de rendimento na biblioteca, não era uma vida assim que era tão ditadura de tecnologia, não, existia um horário, né? E eu convido também as pessoas a terem esse horário, né? Eu lembro quando eu li a Amir Klink, né, que eu adorei quando ele falava em 100 dias entre céu e mar. Ele falou: não rendia nada quando eu não tinha horário para atravessar o oceano, né? Quando eu pus um horário de 4 horas para trabalhar de manhã, 4 horas para remar, né, de manhã e de tarde, almoçar, depois à noite ter um tempo para contemplar as estrelas, eu rendi, eu fiz 100 dias, né? Em 100 dias eu atravessei, né, o oceano até a África. E às vezes eu penso que a gente vai perdendo isso e vai ficando de fato assim uma pessoa sem foco, né, fragmentada, porque tem mistura, né, tudo misturado, tudo junto e misturado, trabalho, família, relações humanas ou não relações humanas, né, e assim por diante. E o último ponto, né, que nós trouxemos era o impacto da tecnologia na família. Esse é o pior problema hoje no Brasil. 213 milhões de brasileiros na época, né, que nós estudamos, 210 milhões tinham celular, as crianças todas com celular, ia ao Marajó, ia a Fernando de Noronha, ia a qualquer lugar, as crianças não têm casa, não têm, e estão no celular, hipersexualizadas, né? Os pais hiperestimulados, né? Assim, e atenção real zero. E o que entra no coração das pessoas através da vida virtual também, muitas vezes, é nocivo para o comportamento de risco. Então, nós fizemos uma conscientização através do programa Reconnect, né, sobre o impacto das tecnologias da família. Em primeiro lugar, pela fragmentação do diálogo, né? As pessoas estão numa mesa com o celular, as pessoas não jantam mais em família, nós tivemos que fazer uma campanha, refeições em família. Elas não conseguem, elas não têm um tempo, elas começam a conversar, de repente elas já pegam o celular porque tem que ver o que está acontecendo na vida virtual. Nós tivemos uma frase no começo do governo que era: olhe nos olhos e ouça o coração. Como é importante para um filho que um pai escute, não responda, né? Olhando o seu próprio celular.
ao mesmo tempo, a gente já percebeu, através das pesquisas e das evidências, né, de que a maior adição está na geração, não está na geração YZ, não está nos pais. Está na geração que nunca teve um celular, de repente tem o WhatsApp, de repente tem o mundo virtual, e não consegue se desengajar daquilo, vive na ditadura do WhatsApp, a ditadura da tecnologia, né? E assim por diante. Então, não tem disponibilidade também de coração para os filhos. E, ao mesmo tempo, não acompanha o conteúdo, né, que recebem os filhos através do mundo virtual. Então, nós tivemos casos de suicídio, automutilação, acompanhados virtualmente, né? Pais que perderam os filhos e todo mundo assistindo o suicídio. Até no próprio governo nós tivemos isso, muito triste, e os pais não têm noção. Tem pais que falam, não, meu filho, graças a Deus, não está nas drogas, graças a Deus ele não está na rua, né? Mas de qualquer forma, eu falo assim, olha, mas você está no quarto com o celular e tu não tem controle sobre esse celular, a Deep Web, a pedofilia na Deep Web, a venda de nudes, trabalho escravo infantil em jogos eletrônicos. Então, nós procuramos conscientizar e que os pais fortalecessem esse vínculo real com os filhos, né, para que eles não tivessem sujeitos ao comportamento de risco, né? E isso, nós, nesse sentido, não endemonizávamos a tecnologia é maravilhosa, nós falamos o uso inteligente da tecnologia, né? Eu fui para um congresso na Arábia Saudita com 60 mil pessoas, né? Olha, a maior preocupação mundial era essa sujeição das crianças a uma inteligência artificial que pode ser mais inteligente que a gente, não porque ela seja efetivamente, porque é impossível que um produto seja mais inteligente do que essa própria causa, né? O efeito não pode ser mais inteligente que a causa, mas o acontece é que nós estamos despreparados, nós nos emburrecemos porque nós nos submetemos a essa inteligência, né, artificial. Agora, ela não pode ocupar um coração humano, ela não vai amar como um ser humano, não é? E, ao mesmo tempo, a sujeição sem virtude a essa inteligência, né, pode ser muito nociva, como nós comprovamos, né, e deixamos escrito, infelizmente isso tudo saiu do ar, e nós estamos atrás porque os municípios estão pedindo os programas de volta, o Congresso Nacional está pedindo programa Reconnect, Famílias Fortes, todos de volta, mas os pais precisam se conscientizar. Agora, quando a gente dá uma palestra sobre fortalecimento de vínculos, né? Vínculos familiares aqui, depois equilíbrio trabalho-família, o impacto da tecnologia nas famílias, nós não podemos falar, nossa, é isso mesmo, nossa, como o Brasil está, nossa, como acontece. Olha, eu quero fazer um convite para vocês, que cada um pense nesses 3 aspectos na própria família, né? Até porque, eu vou falar assim, esse mundo fake, né, o mundo do fake book, o mundo imaginário, né, da tecnologia, faz com que a gente não enfrente os problemas reais, né? E as pessoas têm uma cultura de imagem, né? Todo mundo vive de um imaginário, outro dia uma pessoa me perguntou, por que tu não põe filtro? Eu falei, não sei nem o que é, eu não sei nem pôr filtro, nem sei como funciona o filtro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa real, né? Eu não vou filtrar nem o que eu falo, nem o que eu, né? Nem o que eu posto, nem o que eu... Né? Por quê? Porque as pessoas, elas cultivam alguém que elas não são, né? Isso é um perigo, porque primeiro a gente perde a riqueza de cada ser humano, os filhos como eles são, não como a gente projeta, não como a gente... Né? E depois, a vida como ela é, que é muito mais bonita do que uma construção, né, artificial. Então, se a gente voltasse para essa vida real, se a gente enfrentasse os problemas reais, se a gente construísse, crescendo, como Aristóteles convida na Ética Nicômaco, crescendo com as nossas virtudes. Outro dia adorei um programa que eu fiz aí na Associação Comercial com Wilson Rodrigues, sobre educar, né, para empreender. Ele falou de virtudes. Olha, ninguém nem sabe qual é essa palavra hoje. O que é virtude? Né? O que é ter qualidade, excelência humana? Se a gente se voltasse para isso, né? A educação dos filhos, a nossa própria educação, nosso fortalecimento do amor, como seria diferente a nossa vida? Como a gente encararia também até o próprio trabalho como uma missão? Porque a gente sai da missão do lar para a missão social, né? E hoje a gente é cultivado ao contrário, um mundo fake, um mundo utilitarista, o meu interesse, o outro é um meio para o meu próprio fim. Eu acabei de falar agora no agro, né? As pessoas
não podemos ter trabalho escravo, porque as pessoas não são meios, elas são fins em si mesmas, né? Então é um absurdo, até também porque estão exagerando, pode haver uma coisa pontual, mas não se pode generalizar uma situação para se aproveitar de um momento, né? Mas eu digo, olha, vamos voltar à família. A família é a escola de amor. Eu agradeço especialmente os pais que eu tive, eu não merecia, né? Eu postei, vocês acho que devem ter visto, hoje está no Estadão, né? Porque acusaram meu pai de golpe, né? Que é um absurdo também, né? E eu brinquei no Instagram e depois hoje foi uma reportagem do Estado, né? Falei, olha, o único golpe que eu quis dar foi um golpe no coração das famílias, né? Um golpe de amor, um golpe de estimular a amar, porque efetivamente, hoje, estudando antropologicamente, estudando na filosofia do direito, a maior crise social é a crise do amor, porque o ser humano ele aprendeu a se voltar para si mesmo e tornar o outro meio para o seu próprio fim. Hoje nós somos ensinados a ser autointeressados, e o ser humano é autotranscendente. Né? Não adianta ele ter um fim em si mesmo, porque ele não vai aguentar o fim dele nele mesmo. Quando ele projeta o fim dele até na profissão, se nós temos uma missão como sentido de profissão, a vida muda totalmente. Eu não penso que eu estou no agro porque eu quero ganhar dinheiro com o agro e produtividade. Eu quero segurança alimentar porque é um direito humano, né? Primeiro, o direito à vida, segundo, o direito humano. Então, se eu não tivesse esse fim, eu não estava aqui também. Né? Por quê? Porque tem que ser um fim autotranscendente. Né? Então, é nesse sentido que, quando a gente investe na família e aprende a tornar a família uma escola de cidadania, porque ali é a escola de fraternidade, ali a gente aprende a olhar para o outro, né? Eu estou construindo o Brasil, e construindo o Brasil em desenvolvimento econômico e social também, porque a família estruturada trabalha melhor. Né? Quanto melhor a família está focada, ela chega no trabalho, ela consegue prestar atenção. A criança tem um projeto profissional. O primeiro programa, o primeiro encontro do Famílias Fortes era metas e sonhos dos filhos, porque os pais poderiam focar, né? Podiam focar no que o meu filho quer ser, e isso em situações de vulnerabilidade até. E eles falam, não, se meu filho quer ser advogado, o que a gente vai fazer para isso? Né? Eu lembro nos Estados Unidos, o juiz Scalia, eu estava lá quando ele morreu, uma pessoa que me falou, ele estava no banco primário, ele era de uma família pobre, né, de imigrantes italianos, e ele falava com 10 anos de idade, eu vou ser juiz da Suprema Corte. Foi o melhor juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Entende? Então, tudo isso, voltar, né, faz a família autotranscendente e, ao mesmo tempo, a família focada num desenvolvimento escolar, econômico e assim por diante, e social, porque as relações de família elas transcendem para a sociedade. Então, quando a gente tem uma família que vive a paz na família, essa pessoa chega melhor para o trabalho, mais focada, não está depressiva, sabe ser educada, porque foi educada. Né? Eu tive que fazer uma campanha sobre, por favor, muito obrigada, dá licença, até porque no avião, eu andava muito de avião, eu falava, gente, ninguém sabe pedir desculpa no avião, dá licença. Por quê? Porque não tem mais família para educar. Então, tudo isso é também um projeto social, mas mais do que tudo, é o projeto de felicidade humana. Né? O que mais um ser humano quer nessa vida? Ser amado, ser respeitado, ser amado incondicionalmente. Isso só se pode dar na família. E uma família forte faz uma comunidade forte, né? E, ao mesmo tempo, uma nação forte. E eu acho que nós temos algo natural no brasileiro, que é um espírito aberto, acolhedor, assim. Se nós trabalhássemos mais isso dentro da família, nós poderíamos transcender tudo isso para a sociedade. E eu tenho certeza que os problemas que nós vamos ter mais para frente, se nós investirmos em família, ainda que não seja o foco desse governo, né, infelizmente, mas é um foco do coração brasileiro, sabe qual que vai ser o problema que nós vamos ter a partir de famílias fortes? Administrar desenvolvimento, né, porque a família estruturada é que vai fazer o Brasil. Muito obrigada. Doutora Ângela, muito obrigado. Coube a mim perguntar se a senhora tem disponibilidade, tem algum tempo para, pelo menos, responder a 3 perguntas dos nossos conselheiros. Sim.
Sim, eu respondo as 3 perguntas e já saio, que eu estou com o pessoal aqui na estrada me esperando. Eu peço desculpas por essa condição de palestra. Queria muito estar aí com vocês, mas muito, muito. Obrigado. Samir. Então, talvez um plus. Uma pergunta ou 2 virtuais. Vamos privilegiar também os que estão virtualmente. Vamos começar por perguntas presenciais. Alguém quer fazer uso da palavra? O microfone está bem diante de vocês. Gilberto. Boa tarde a todos. Doutora Ângela, ainda que virtualmente, reafirmar a alegria de revê-la neste momento, nesta reunião, este plenário evidentemente lotado, ávido. Que alegria, que alegria. Que alegria. Muito obrigado. E, de certa forma, muitos conhecimentos vieram nesta tarde. Falar que o bom fruto sempre cai próximo da árvore, no seu caso, no caso de seu irmão, seria uma grande redundância. Eu tenho um carinho especial por Dr. Ives, evidentemente, brinco toda vez que com ele encontro que me tornei constitucionalista por culpa dele. E, evidentemente, por conta desta circunstância, que amor. Também defendo todos os direitos fundamentais na sociedade. Recentemente, nós vimos, esses dias, evidentemente, um novo episódio triste com aquela questão da escola no Paraná. A senhora não acha que nós poderíamos tentar implementar ações no sentido de difundir através das redes sociais e, evidentemente, até a partir dessas ferramentas de tecnologia, campanhas para tentar estruturar esta família que outrora existia e que hoje se perdeu? É isso, por hora, que eu não quero atrapalhar, evidentemente, a sua sequência de viagem. Muito obrigado. Olha, eu agradeço muito a pergunta. De fato, esse é um trabalho que demora um pouco de tempo, mas é preciso conscientização. Eu acho que nem nós conseguimos fazer isso, porque poderíamos ter investido muito mais, se fosse, em primeiro lugar, a família. Não é, muitas vezes, politicamente, não é o grande interesse, porque o retorno não é imediato. Mas eu não tenho dúvida que, se nós investíssemos mais na família, e também nós tínhamos um programa chamado Família na Escola, que a família estivesse acompanhando na escola, mais presente na escola, o desempenho escolar, o bullying, o que acontece comportamentalmente na escola, seria diferente. Mas eu posso falar uma coisa, nós tivemos 4 anos, mas muitas vezes nos perguntavam, mas qual que é o investimento do seu governo? Olha, nós podíamos ter investido muito mais, mas não é uma prioridade política, infelizmente, né? E a coisa mais óbvia, a Hungria, por exemplo, investiu só em família, mudou totalmente o país, que saiu de um buraco, né? A própria Coreia do Sul investiu em 30 anos em família, saiu do maior buraco, porque tinha a exclusividade da política familiar e de educação. Nós estamos muito longe disso. No nosso interesse político não é esse. Infelizmente, nós ainda, na política, nós pensamos assim, a política é um meio para a minha autopromoção. Não é o bem comum. Conta no dedo, né? Os políticos que querem o bem comum, de verdade. Isso, para mim, foi a maior decepção na vida política. E eu quero dizer uma coisa, muitas vezes até falam, eu até quero o bem comum, tá? Mas se eu fizer, se tu não fizer, eu não quero. Porque eu tenho que me promover através do bem comum, entende? Então, família e educação vão estar, de verdade, no coração daqueles que querem desaparecer para que outros brilhem, né? Muito obrigado. Edmara. Eu estou com preocupação que a minha bateria daqui a pouco vai acabar, eu não tenho o carregador perto. Mas vamos lá. Se acabar, eu peço desculpas, tá? Mas eu acho que está quase no fim, avisaram agora aqui, 10%. Mas eu quero responder ainda, tem 2 perguntinhas aí, estou aqui à disposição, ficaria a tarde inteira com vocês. Acho que ela não está me ouvindo. Você está me ouvindo? Não escutei. É o seguinte, eu vejo um grande problema nas famílias hoje, que eu chamo de o mito da felicidade contínua. Os pais estão querendo filhos felizes e não filhos produtivos, filhos, etc. A Walsh, que é uma grande estudiosa da família, diz que a família saudável
não é aquela que não tem conflitos, mas é aquela que sabe resolver os conflitos. Qual seria o seu ponto de vista nesse sentido? Perfeito, perfeito, porque, olha, relações humanas são difíceis, porque nós temos que superar defeitos nas relações humanas, né? E temos que também aceitar os defeitos dos demais. Olha, nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi uma coisa que eu gostava muito lá. There's no such a thing as a perfect person as a perfect home. Não existe. Então, é uma ilusão a gente achar que o casamento é perfeito, que agora o bonito do ser humano é superar isso, né? E a felicidade hoje é uma felicidade material, uma felicidade fake, né? Então, eu volto para a felicidade aristotélica. Os 3 caminhos da felicidade aristotélica são a virtude, crescer como ser humano, tá? Segundo, a amizade, o amor. Terceiro, a verdade, que também no mundo fake não pode ser dito, né? Porque senão vai me abalar, né? A minha felicidade depende de viver como um avestruz dentro né, dentro da terra, sem conhecer os meus próprios defeitos também e não melhorar, né? Porque então é verdade, de fato, os pais hoje não criam os filhos para a vida. Eles estão despreparados, porque essa felicidade nem no lar existe e fora do lar é luta, porque a felicidade do ser humano também é a luta para encontrar a sua própria superação. Adorei, muito bom comentário, viu? Nós temos algumas perguntas virtuais. Uma delas, gostaria que a Valéria nos passasse, da Simone Boaqui, da Associação Viva Moema. Olá, tá me ouvindo, doutora? Sim. Ai, que prazer enorme ouvir a sua palestra. Eu fiquei sabendo hoje, falei, vou me inscrever que eu quero ver o que está falando. Que e legal, eu adorei Simone. muito, porque isso vem muito de encontro a um projeto. Nós somos uma associação de bairro aqui de Moema e nós estamos desenvolvendo, temos um projeto de uma biblioteca para dentro de uma comunidade aqui pertinho da gente, chama Comunidade Mauro 2. E no domingo eu vou fazer um café da manhã para eles, e eu estava pensando aqui o que eu ia conversar com eles. Então, eu cheguei à conclusão de que realmente fortalecimento da família é antes da biblioteca, porque se você não fizer esse fortalecimento, você não vai conseguir ter essas crianças lá. E a biblioteca, como a comunidade ela é muito pequena, não tem espaço para as crianças brincarem, essa comunidade, essa biblioteca vai ser o espaço para eles terem contato com os livros de uma forma lúdica e, quiçá, isso melhore o desempenho escolar. Mas sem o fortalecimento da família, acho difícil a gente conseguir esse envolvimento. Então, a minha pergunta é, existe um material que a gente possa ter acesso para ler, estudar e poder levar isso para as famílias? Olha, eu de fato, assim, infelizmente, tiraram todos os nossos materiais, né? E nós tínhamos um Observatório Nacional da Família que tinha. Agora, eu posso passar depois, podem procurar na internet Marcelo Couto, que hoje era o meu adjunto e hoje é secretário da Família em Osasco. Nós temos 2 secretarias da família que são maravilhosas, a de Barueri, né, com o Silvio, e a de Osasco, aqui pertinho de São Paulo. Vocês podem procurar que eles têm esses materiais, eles salvaram, né? E eu não posso veicular porque eu sou ex-secretária, né? Agora, procure Marcelo Couto Dias e Silvio Moreira, da Secretaria de Barueri, né? Tá? Então, isso. Agora, é muito interessante, isso, se cair minha rede, eu peço já desculpas, né? Mas é muito interessante, o racional e o relacional vão muito juntos. Quando a gente fortalece o relacional, é mais fácil também que as crianças tenham concentração. Eu agradeço meus pais, a gente estudou muito, a gente não assistia novela, eu estudei 7 línguas, assim, né, pequena, porque meus pais despertavam a gente para o mundo cultural. O relacional, a aristocracia da inteligência vai junto com a aristocracia, entre aspas, da relacionalidade. Eu digo da dignidade humana, da excelência. A excelência humana é uma completude racional e relacional. Então, a educação ela vai muito junto. A educação, vamos dizer, de virtudes, ela vai junto com a educação humana, vai junto com o gosto pela cultura. Agora, quando a gente vai dando essa hipersexualização que a gente está dando, infelizmente, e é fácil,
Eu vou falar uma coisa, toda essa ideologia, tudo que a gente tem na escola, é tudo bem planejadinho, porque quanto mais animal os seres humanos forem, menos racionais eles são, mais eu manipulo, e mais eles não vão lutar por meu lugar na política, onde eu tenho o poder e o dinheiro para fazer o que eu quero, né? Então, daí eu dou Bolsa Família, eu dou tudo para que as pessoas não sejam nada, né? Hipersexualização para as crianças, põe um conflito de que se eu sou homem ou mulher com 5 anos, né? E daí essa criança ela nunca mais vai se estabilizar, né? Então tudo isso não é uma coisinha, sei lá, né? Periférica, é uma coisa bem pensada. Animaliza um ser humano que daí tu pode fazer com ele o que ele quiser, né? O que eu quiser, porque aí ele nunca vai pegar o meu lugar no poder. E essa é a verdade, viu? Essa é a verdade que eu vi bem de perto. Perdoa trazer isso, tá? Mas é assim. Muito obrigado, doutora Ângela. Quero agradecer a gentileza da sua responsabilidade, sobretudo, esse é o termo, de nos brindar com essa palestra, com essas palavras que calaram profundamente no nosso coração. Agradeço. Eu que agradeço. Essa casa é sempre muito bem-vinda, a sua presença nessa casa é sempre muito bem-vinda, e tenho a certeza absoluta que nós vamos cobrar sua presença fisicamente posteriormente, tá? Olha, pode chamar o quanto antes, porque eu estou muito sentida de não estar aí com vocês. Não, eu senti conosco. muito. Está conosco, tenho a certeza absoluta. Nós não poderíamos deixar cair a sua bateria sem redobrar a calorosa salva de palmas para que a senhora ouça. Olha, beijo. Muito obrigado. Para vocês. Um abraço para vocês. Família e a todos os seus. Beijo grande, muito obrigada. Parabéns pelo tema. Agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. Um beijo para cada um, para todas as famílias. Gostaram? Gostaríamos de ouvir as palavras do nosso presidente, Roberto Matheus Ortini. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas de ter chegado um pouquinho atrasada, mas eu ouvi o hino nacional inteirinho. E isso já é uma satisfação. E eu quero cumprimentar todos os membros do COCID, quero cumprimentar essa mesa através do meu amigo e irmão Samir, do Romagnoli e do meu querido Savelli, com quem nós temos laços mais fraternos ainda, né? Somos casados com 2 irmãs. E quero dizer o seguinte, esta tarde, essa reunião me salvou. Estava extremamente mal-humorado, não é culpa de ninguém, é culpa minha mesmo, da minha ignorância, mas de excesso de reuniões e temas desagradáveis. Mas quando nós sentamos aqui, ouvimos a palestra da doutora Ângela, quem eu sou amigo do pai há mais de 50 anos, nós convivemos muito próximos, e principalmente sob o ponto de vista de pensamento. Ela reflete a família maravilhosa que teve. O pai, doutor Ives, que todos conhecemos, e a mãe, quando era viva, doutora também, porque ela era advogada, doutora Ruth, era um mar de rosas no meio de um oceano escuro. E eles deixaram essa herança genética fabulosa em todos os filhos, porque tinham exatamente a coisa mais importante, que é o amor pelo semelhante. Isso é a grande libertação que um dia teremos. E a família é a nossa escola. É lá, como foi dito muito claramente, que aprendemos a amar, aprendemos a respeitar. Se nós não tivermos isso dentro da família, dificilmente a gente alcança, porque o preço que a sociedade cobra é muito alto e só gera mais ódio, mais ira, porque ele não tem aquela formação para suportar o que o mundo traz.
E hoje, nesse mundo confuso de transição que nós vivemos, onde há muita dificuldade e, infelizmente, uma parte menor, mas que é atuante, elas pregam o mal. E nós somos vítimas de tudo isso. Mas esse oásis também está nessa reunião aqui, que neste momento tão turbulento que está lá fora, nós encontramos um momento de paz, de aprendizado, e isso temos que agradecer ao COCID, né? Vocês é que trazem isso. Muito obrigado. Bom, vamos seguir a pauta. Todos receberam as efemérides do mês? Tem alguém contrário a alguma data? Nós já tivemos, Jordi, algumas datas que tentamos impugnar e estamos conseguindo. Com relação às atividades do período, nós tivemos o roteiro da Vila Formosa, que está à disposição de todos os convidados e os conselheiros que ainda não pegaram o seu exemplar. É um roteiro muito bem elaborado, fizemos uma festa digna da Associação Comercial de São Paulo para o lançamento, foi muito bonito. E é nesse sentido que, para o próximo roteiro, já pronto, nós temos 2 encaminhados, mas um já pronto. Então, é nesse sentido que eu passo a palavra ao conselheiro Granja para que faça um convite a todos nós. Presidente Ordini, demais membros da mesa, muito boa tarde. Eu fazendo um convite para o lançamento do roteiro Sudoeste, dia 29, dia de São Pedro, quinta-feira que vem, às 19 horas. O roteiro Sudoeste, ele compreende toda a região do Butantã, são 5 distritos: Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno, Raposo Tavares e Jaguaré. Uma região de 600 mil habitantes, 146 bairros, um local onde nós temos as principais rodovias do Brasil, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, que cortam o nosso bairro. Então, o nosso roteiro está muito rico em informações. Temos 90 páginas de informação, contando toda a história. É um roteiro muito histórico, 7 posições para você chegar no bairro. Você não consegue chegar se não tiver 7 pontes para ultrapassar. Então, ele conta histórias e detalhes do bairro que tivemos um carinho de elaborar durante o meu período que eu estive na superintendência da associação, bem como fui subprefeito do Butantã. Então, nós temos informações precisas, oficiais, e com isso eu consegui trazer para dentro da associação, para a nossa distrital. Então, é uma grande honra tê-los lá, quinta-feira, dia 29, às 19 horas. Muito obrigado e agradecer o apoio incondicional do Samir para a elaboração, como do Savelli, a todos aqui, Gilberto, todos que participaram nos ajudando. Muito obrigado. Estamos todos convocados para dia 29. Assim como no dia 11 de julho, nossa próxima reunião de julho será transferida para o 11º andar. Nós vamos ocupar todas as dependências da Associação Comercial de São Paulo. Será um evento grandioso, novamente, onde nós entregaremos o colar Carlos de Souza Nazaré, mais uma etapa cumprida. Este ano, nós entregaremos para, me ajudem, Universidade Mackenzie, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Clube Atlético Paulistano, que enfrentou a Revolução de 32 através dos seus associados e atletas, né? Então, muito significativa, assim como foram as anteriores. Eu até fiz um exercício de memória, todas as anteriores, mas, sobretudo, as 2 últimas, onde nós homenageamos a Faculdade de Direito da USP,
o Escotismo do Brasil e a Sociedade de Veteranos de 32, MMDC. Né? Um ano antes, a Fundação Padre Anchieta e o Instituto Butantan. Para terem uma ideia, nós também tínhamos homenageado a Fundação Bradesco, o Estado de São Paulo, né? O jornal Estado de São Paulo, enfim. Eu me lembro as palavras do Dr. Lázaro Brandão, quando, numa reunião, numa outra associação, ele se disse muito honrado de ter recebido esse colar, e disse, para minha surpresa, que foi o evento que mais emocionou a vida dele. A entrega do colar foi maravilhoso. Eu tenho certeza que esse ano nós também faremos uma bela homenagem a essas 3 instituições no 11º andar, no dia 11 de julho. Estão todos convocados. Os conselheiros sabem que eu estou aqui nessa função, a qual me orgulho e me honro muito em exercer há muitos anos. Há muitos anos, uma dedicação que me entrego de corpo e alma, confesso com um redobrado prazer, viu, Ordi? Mas tem um ditado que diz, um ditado oriental, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque elas demoram cerca de 100 anos para serem colhidas. Então, a hora que planta, certo? Ele tem tem que ter absoluta noção de que está plantando algo que não vai colher. Esse ditado é sábio, mas há exceções, né? Então, quero que todos conheçam o meu antecessor nessa função, que é o querido amigo Francisco Janocaro, que eu peço que... Por falar em exceção, nós outorgamos várias comendas durante esses anos todos de forma irregular, Roberto, que ninguém nos ouça. O nosso estatuto diz que quem outorga precisa possuir o colar. Então, nós ainda não tivemos essa honra de ter o colar. E é para isso que eu passo a presidência dessa reunião ao nosso querido Adolfo Savelli, para que ele nos comande. Obrigado, é uma honra assumir a presidência nessa sessão de hoje. E uma honra receber o querido Janocaro aqui na nossa reunião. E eu queria lembrar um fato, que no dia 20 de junho de 2016, exatamente há 7 anos atrás, nós do Conselho, daquela época do Conselho do Colar, Carlos Sonaré, que não tínhamos recebido ainda o colar, nós recebemos. E recebemos do Janocaro e do presidente Alencar Burti. E alguns desses recipiendários daquela época estão presentes aqui, né? O Pedro Paulo, a Edmara, a França está nos ouvindo pelas redes aí do Zoom, e o Coronel Ventura. Né? Então, é uma honra muito grande presidir, e assumo a presidência, passando a palavra para o nosso querido conselheiro Pedro Paulo, que vai ler a história do colar e dar prosseguimento à reunião. Presidente, posso pedir a palavra um minutinho? Concedida a palavra. Eu gostaria que o Pedro Paulo nos brindasse com um poema de Paulo Bonfim, antes de continuar o protocolo. Boa tarde a todos. Prezado Samir, a quem cumprimento os demais integrantes da mesa, minhas senhoras, meus senhores. Este poema do poeta Paulo Bonfim, embora tenha sido escrito há muitos anos, ele é bem presente para os dias atuais. Eu vou ler e vocês hão de confirmar. Advertência. Ai daqueles que brincam com a esperança de um povo. Ai daqueles que se banqueteiam junto à fome de seus irmãos. Ai daqueles que são fúteis numa hora grave,
indiferentes no momento definitivo. Ai daqueles que corrompem para tirar proveito da corrupção, que envenenam o mundo pela volúpia de caminhar impunemente entre ruínas. Ai daqueles que fazem da mentira a verdade de suas vidas. Ai daqueles que usam o simples como degraus de sua vaidade e instrumentos de sua ambição. Ai daqueles que fabricam com a violência a trama do medo. Ai daqueles que roubam ao próximo a alegria de existir. Ai daqueles que usam dinheiro e o poder para prostituir, humilhar e deformar. Ai daqueles que se atordoam para fugir das próprias responsabilidades. Ai daqueles que traficam a terra de seus mortos, enxovalham tradições e traem compromissos com o presente e com o futuro. Ai daqueles que se fazem de fracos no instante da tempestade. Ai daqueles que se acomodam a tudo, que se resignam a tudo, que se entregam sem lutar. Ai daqueles que loteiam seus corações, alugam suas consciências, transacionam com a honra, especulam com o bem, assambarcam a felicidade alheia e erguem virtudes falsas sobre pântanos. Ai daqueles que concordam em morrer vivos. Paulo Bonfim. Eu vou dizer aos senhores, extraído aqui desse livreto que fala sobre o colar, Carlos Souza Nazaré. O colar, Carlos Souza Nazaré, é a nobre honraria criado para reverenciar o movimento constitucionalista de 1932, outorgada a pessoas e a instituições que, pelos relevantes serviços prestados à sociedade, tornaram-se digna de mérito e público reconhecimento. Simbolizando a luta pela liberdade e construção de um futuro digno e justo, o colar recebe o nome de Carlos de Souza Nazaré, presidente da Associação Comercial de São Paulo durante a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, a qual registrou para a história os esforços paulistas em busca de uma Constituição adequada para o país, a maior abertura democrática. Assim, o colar Carlos de Souza Nazaré foi reconhecido e oficializado pelo governo do Estado de São Paulo através do Decreto 48.033, de 19 de agosto de 2003. Bem. Na sequência, convido a senhora Edmara Lima e o coronel Mário Fonseca Ventura para que venham até a frente para outorgar o colar Carlos de Souza Nazaré aos recipiendários aqui presentes. Convido nesse instante que o presidente Dr. Roberto Marteus Ordini que se levante para receber como recipiendário este importante insígne honorária. Convido nesse instante o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Samir Naklikori, para que se levante para receber essa importante insígnia.
Convido, nesse instante, o Dr. Carlos Alberto Romagnoli, membro do Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, para que venha receber o colar Carlos de Souza Nazaré como recipiendário desta tarde. Peço a todos uma salva de palmas aos recipiendários do colar Carlos de Souza Nazaré. Muito obrigado. Bem, eu recebi o honroso convite de representar os homenageados dessa tarde e eu agradeço em nome deles e meu pessoal uma homenagem que eu confesso vi nascer, mas não tinha imaginado receber. E isso eu vou guardar com muito carinho por duas razões. Primeiro, porque eu vi seu nascedouro na época lá atrás, quando se desenvolvia um prêmio, né, Genocaro? Todo o histórico que foi visto, o coronel estava junto lá naquela época, montando, a Edmara também, né? E era um estudo bonito. Eu quero dizer que esse barulho não é para nos atrapalhar, não. Ele tem uma finalidade, porque nós estamos restaurando a fachada, então acontece isso. Tem acontecido sempre nos momentos importantes. Mostra que eles estão trabalhando. Mas, de qualquer maneira, eu não vou me estender muito, dizer que é uma homenagem muito grande para nós recebermos. Tenho certeza absoluta que tanto o Romagnoli como o meu querido Samir, assim como você, que já tem há 7 anos, né, o colar, nós vamos guardar no coração com muita alegria e muita humildade. Muito obrigado a todos vocês, em nome de nós. Obrigado. Sim, eu ia comentar. Eu gostaria de devolver a palavra ao nosso presidente, coordenador, Samir, e parabenizá-lo pelo colar, receber o colar. Muito obrigado, Adolfo, pela presidência. Agora que estamos aptos a continuar outorgando, né? E se alguém souber, vazou daqui, então. Então, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra a quem quiser fazer uso, não sem antes agradecer à comissão, primeiro, por nos lembrar do Estatuto, né? E, segundo, por tão bem coordenar essa que é a maior comenda da Associação Comercial de São Paulo. A palavra está livre para quem quiser fazer uso. Primeiramente, boa tarde a todos. Genocaro, uma alegria revê-lo. Há quantos anos eu não lhe via, Genocaro, tantas lutas que tivemos juntos, não é, meu amigo? Que prazer revê-lo com saúde tão bem. Aliás, não mudou nada, Genocaro. E externar minha alegria por receber uma premiação tão importante como o colar Carlos de Souza Nazaré. Imaginem, senhores, que Carlos de Souza Nazaré, à época da Revolução, tinha 33 anos de idade. Imagina a responsabilidade deste homem encampar para si,
porque se não fosse a Associação Comercial, Coronel Ventura está aqui presente, pode me desmentir se for o caso, se não fosse a Associação Comercial e o ideal desse homem Carlos de Souza Nazaré, seguramente a Revolução não teria durado quase 3 meses. Se não fosse a Associação Comercial, os ideais democráticos e de direito, legalistas, como era da Revolução de 32, aqueles heróis de 32 teriam ficado pelo caminho. E hoje em dia, eu me assusto muito quando eu vejo a situação política do país. Estamos praticamente nos mesmos moldes daquela época de 32. Eu acho que nunca os ideais daqueles heróis que estão adormecidos ali no obelisco do Ibirapuera deveriam e devem ser tão reverenciados. O Coronel Ventura está aqui, que pode dizer o mesmo. Nós estamos passando por um tempo assustador. A democracia está sendo tolhida de todos nós. Bem pior que 32, sem dúvida alguma, Coronel, muito bem colocado. Estamos vivendo a cassação da democracia, da legalidade, da liberdade, dos direitos individuais. Isso é uma barbaridade. E nós, que temos voz, temos que insurgir contra isso. Como disse o Pedro Paulo nesse poema extraordinário de Paulo Bonfim, ai daqueles que vilipendiam a democracia e a legalidade. Para eles, tem a nossa força, tem a nossa vida, tem o nosso brio e a nossa honra. Muito obrigado, desculpe me alongar. Então, ao final, a palavra está livre para quem quiser fazer uso. Marcos, por favor. Boa tarde. Boa tarde, doutor Roberto, a quem o anfitrião dessa casa, a quem eu cumprimento. Boa tarde, meu irmão Samir, que me convocou, né, para estar aqui hoje, e não poderia estar diferente e estar participando aqui desse evento, desse momento único, e é tão gratificante para a sociedade da cidade de São Paulo. Boa tarde, meu irmão, presidente da Sociedade de Veteranos 32, Dr. Romagnoli, a quem eu faço todas as minhas saudações e agradecimentos pela condução, por estar sempre trazendo a história e principalmente rememorizando as pessoas que às vezes perdem no decorrer do tempo a história e os porquê das nossas lutas, das nossas batalhas. Boa tarde ao coronel. Faz tempo que eu não vejo, né? Saudações, força e honra. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde a Janaína, a quem saúdo a todas as mulheres aqui presentes. Boa tarde, meu amigo, meu irmão Chico Luz, que está lá ao fundo, companheiro antigo de CESP. E quero aqui, venho hoje aqui, num dia maravilhoso, na grande palestra que nós tivemos inicialmente. Eu estive na Secretaria de Infraestrutura e Obras aqui na Prefeitura dos últimos 2 anos, e com trabalho árduo junto ao prefeito, junto à Prefeitura, junto à cidade, onde que a gente vem batalhando, principalmente para trazer um pouco do viés nosso de diretrizes e conceitos de família para a cidade de São Paulo. É um momento árduo, momento de luta, momento de reflexão, e que não poderia ser diferente no país que nós estamos vivendo, na situação política que a gente tem enfrentado no dia a dia, nas situações, nas conversas, nos discursos, nos jabotis que são colocados em todas as reuniões. Obrigado por estar aqui, obrigado por participar e fazer parte. Me sinto também galardoado com essa medalha, por estar aqui fazendo parte desse dia, desse evento. Muito obrigado, obrigado a todos. Nós agradecemos, Marcos, e parabéns pelo trabalho na secretaria. É digno de louvor e nós acompanhamos de perto, e conte sempre conosco.
Edmar. Ótimo. Eu vou pedir licença a vocês. Não é uma brincadeira, mas durante todo esse tempo veio à minha mente a voz do meu avô, que lutou em 32. Teve a fazenda invadida, os animais mortos, e ele era repentista, gostava de uma sanfona. E ele tinha uma frase que eu ouvi a minha infância inteira. E hoje eu peço licença a vocês para compartilhar. Não faças uma getulhada, porque podes não achar um paulista para pagar a conta. Nossa. Hoje mais alguém? Com a palavra está livre, evidentemente, depois do que a professora Edmara disse, qualquer coisa que eu fale não fará sentido algum. Mas eu quero, em nome do presidente Roberto Matheus Ordini, cumprimentar a todos os homenageados. Adolfo Savelli fala do simbolismo da data, 20 de junho, que há 7 anos atrás todos receberam. Nada acontece por acaso nessa vida. Janocaro está aqui presente, Janocaro que foi o primeiro do comitê cívico, aquele que o Ordini sabe, e o Savelli também, aquele que ao lado também de tantos que aqui se fazem presentes, mas também espiritualmente está meu tio Alfredo, que foi um daqueles que também muito se dedicou pela causa do civismo e a cidadania nessa nossa querida Associação Comercial de São Paulo. Ordini, em seu nome, eu cumprimento a todos, mais do que justa, digna e merecida a homenagem, cada qual por suas atuações e por suas competências desempenhadas ao longo da vida em prol da sociedade, em prol da defesa da história, do civismo e da cidadania. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Podemos encerrar? Não. Bem lembrado com relação a Janocaro. Vem cá, Janocaro, por favor. Bom, nós não poderíamos encerrar a reunião, Janocaro, não poderíamos encerrar a reunião sem um gesto simbólico, como sempre, né? Então, eu vou traduzir o que nós imaginamos seja algo bastante espontâneo e, reitero, simbólico. Uau! Bom, com isso, nós convidamos para que na sala anexa desfrutem de um coquetel, reiterando também o convite e a convocação para o dia 29 de junho e dia 11 de julho, 29 de junho
no Butantã e 11 de julho, no 11º andar desta casa. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.